Boa noite, Boa noite, Franciele. Tudo bom? tudo bem? Rodrigo, quero te agradecer, em nome do Yamate, a sua disponibilidade de transmitir um pouco de conhecimento para nós. E como nossa aula é sempre muito, passa muito rápido, vamos aproveitar todos os segundos aqui. E então já vou passar a palavra para você, mas já vou deixar aqui meu agradecimento, tá? Em nome do Yamate, em nome do nosso presidente Fábio, doutor Fábio Capilé. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu dar o ok aqui também. Bom, primeiro que é um enorme prazer estar aqui conversando com colegas, dialogando sobre coisas recentes do direito civil, né? São institutos recentes, diálogos recentes que estão sendo discutidos não só no âmbito dos tribunais, mas como também na academia como um todo, tanto do Brasil quanto internacional. Então é muito prazeroso poder conversar com colegas, né? Não só estudantes de direito, mas colegas experimentados. Estou vendo aqui o nome de vários colegas aqui na sala, bem legal mesmo. E para aqueles que não me conhecem, né? Eu sou o Rodrigo Palomares, eu sou advogado e professor, já estou ficando um pouquinho velho, né? Já está passando aí, estou chegando a quase 2 décadas já da profissão, parece que não, mas voa, né? Comecei em 2010. Então, lá se vão 16 anos ininterruptos do exercício, tanto da advocacia quanto da docência, né? Então, bagagem, tive bastante experiência no ramo do direito do consumidor, da responsabilidade civil, do direito do trabalho, do direito administrativo, né? Então, é bem legal, eu sou um apaixonado pelo direito, servi a nossa casa, né? A nossa Ordem dos Advogados do Brasil, por praticamente 15 anos ininterruptos. Então, fui presidente de comissão de defesa do consumidor, presidente da comissão dos juizados especiais, diretor da Caixa de Assistência dos Advogados da última eleição, do último triênio, né, sem ser esse que está atual. Então, assim, palestramos no Brasil inteiro sobre aquela campanha que nós fizemos, que foi o mero aborrecimento tem valor, que de forma respeitosa e científica, nós buscamos discutir o que realmente era o mero aborrecimento e como era possível algo que não estava nem no Código Civil, nem no Código de Processo Civil, em nenhuma legislação, como era possível afastar a responsabilização de agentes causadores do dano com uma excludente de responsabilidade civil inexistente no sistema brasileiro de excludentes, né? Então foi uma discussão bem bacana no Brasil todo, e aí chegamos à conclusão de atecnia e tal, foi muito bacana mesmo. E de lá para cá, acabei enveredando para um mestrado sobre direito e tecnologia, um mestrado profissional, do qual eu bebi de algumas fontes que eu nunca imaginei que eu leria, né? E acabei me apaixonando também. E uma delas foi justamente enveredar. Já tinha toda essa bagagem com responsabilidade civil, direito do consumidor, direito de massas, terceira geração de direitos fundamentais. E aí eu falei, cara, acho que vale a pena a gente continuar com essa geração de direitos fundamentais e a gente aprofundar agora com o que há de mais recente, que é o direito, que é o direito à informação, né? O direito à informação e à personalidade. Até que ponto fica a existência da nossa personalidade, né? Nós não temos mais o conceito de personalidade como nós tínhamos o conceito clássico que fica no direito imaterial da pessoa, mas inerente à pessoa em si. Hoje nós produzimos dados, né? E aí a discussão toda foi, poxa, vamos discutir dados. Será que os dados que são colhidos 24 horas por dia da nossa vida pelas big techs, são extensão da nossa personalidade ou são apenas questões meramente é, é, burocráticas, administrativas, sem valor algum para a persona, para aí como se fosse uma extensão. Então é um debate muito aprofundado, extremamente aprofundado na questão da personalidade e do qual eu tenho muito prazer e tranquilidade em dialogar aqui com os colegas. Então, o tema hoje proposto é o dano moral em vazamento de dados. É possível, né? Dano moral
em vazamento de dados. Bom, eu tenho 40 anos de idade. Quando começou a questão da internet, como que funcionava? Geralmente o pessoal da década de 80, 85, 80, até ali, finalzinho da década de 80, nós fomos introduzidos na nossa início da segunda infância, à internet. E de lá para cá, como é que a gente foi treinado, doutrinado pelos costumes até então? Aceita tudo, só vai dando ok, 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 e tá tudo bem, e você consegue acessar todo tipo de software. Isso daí não dá nada, tá online lá, clica ok, 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 e assim foi, né? E aí a gente tem, assim, como se fosse algo banal a questão dos dados. Nós não despertamos a consciência para o valor real que os dados produzidos por nós tem impacto em nossa vida, né? Justamente pelo fato de nós, como eu disse, se puxarmos um pouquinho aí no início da nossa segunda infância, 12, 15 anos de idade, quando fomos introduzidos a esse meio de comunicação. E assim, isso eu nem estou falando da nova geração, que são hiperdependentes da tecnologia, das big techs, gerando ainda uma maior cisão entre, entre autonomia privada, né, e livre-arbítrio, inclusive, fora do direito, no campo sociológico, a gente discute isso daí, e influência das redes sociais, entre outros, né? Já discutido em direito internacional. Então, aqui no Brasil é dano moral e vazamento de dados. Já vi muito colega falando, até parece que vazar um CPF, todo mundo sabe meu CPF, todo mundo sabe minha foto. O que eu quero saber? Isso daí é banalizar o instituto do dano moral, é querer enriquecer ilicitamente. Agora vai ter gente querendo falar que só vai ficar 24 horas na internet para ver se houve um vazamento para buscar dano moral. É uma infelicidade sem fim a retórica sem fundamento legal. Quando há ausência de fundamento legal, a gente tem uma retórica muito esvaziada, tá? E essa retórica chega até a irritar, às vezes, de tão tosca que ela é, e às vezes politicamente acaba imiscuindo dentro de algumas decisões judiciais sem respaldo jurídico algum, que é o que a gente vai ver no decorrer aqui do que eu vou explanar. Então a gente tem aqui, é possível, né? Vazamento de dados, pessoais gera por si só dano moral indenizável? Então, é uma reflexão necessária que a gente traz sobre os novos contornos da tutela da personalidade na era digital. Então, a gente tem aqui na primeira lâmina, no primeiro slide, a sociedade digital e o valor dos dados. Então, vamos lá. Como eu estava falando, hoje nós estamos numa sociedade digital. Tem um livro fantástico de Shoshana Zuboff, que chama A Era do Capitalismo, ah, Capitalismo, é que eu peguei digital aqui, já lembro o nome. Capitalismo de Vigilância, tá? A Era do Capitalismo de Vigilância. Interessantíssimo, um livro difícil a leitura, né? Eu demorei alguns meses para lê-lo, li completo e posso falar sem sombra de dúvidas que é necessário todo advogado, advogada e sociedade como um todo ler este livro para abrir a caixa de Pandora, ou seja, a caixa das dores, vamos dizer assim, sobre o que tem acontecido com a nossa vida e com o nosso poder de persuasão, nossos atos, etc. Quando a gente estuda direito civil na academia, né? Direito civil na academia, negócios jurídicos, atos e fatos, a gente tem lá como elemento essencial de qualquer negócio é a vontade. É a vontade, e essa vontade livre. É uma vontade sem coação. É uma vontade em que a pessoa tem plena consciência daquilo que quer e firma contratos ou obrigações ou negócios jurídicos com terceiros, etc. Então, a vontade. Hoje existe uma discussão muito grande sobre o impacto das big techs na sua tomada de decisão, tá? Para ver tamanho e importância. O capitalismo de vigilância de Shoshana Zuboff é interessante neste sentido, porque ela desperta um olhar crítico para os insumos comportamentais, ou seja, o excedente comportamental que a gente gera através da nossa vida digital. Então, o que é esse excedente, para tentar deixar bem claro aqui para vocês, ou como ficou popularmente conhecido, a datificação, datification, né? E por aí vai. Significa dizer que é o seguinte: a partir do momento que você fala, que você toca, que você faz suas transações financeiras, que você tem uma rede social, que você
pura e simplesmente tem um reconhecimento facial dentro do condomínio ou do shopping que você vai, ou dos espaços públicos que nós estamos inseridos. Todos os insumos, os excedentes comportamentais geram dados e que geram, esses dados vão gerar informações para as big techs que vão vender esses dados ou comercializar esses dados, por isso são tidos como o novo petróleo do século 21. E é por isso também que nós temos algumas guerras acontecendo no mundo para ver quem tem o comando e o controle total desse novo tipo de riqueza internacional, tá? Basta vermos a questão das grandes empresas que hoje lideram o ranking nas bolsas de valores, né? São todas big techs com um número diminuto de empregados formalmente e, em contrapartida, com lucros vertiginosos, né? Então, sem fugir muito da pauta aqui, que é bem extensa, mas tentando ser o mais rápido e mais contundente possível, mais objetivo para a gente, porque o nosso tempo é pequeno, senão eu vou ficar aqui até meia-noite com vocês, tá? Então a gente tem aqui essa situação do excedente comportamental. E isso despertou a discussão acadêmica. Os dados que eu produzo livremente, os dados que eu produzo de forma inocente, os dados que eu produzo de forma inconsciente, ou até mesmo os dados conscientes, eles são meus ou são das empresas? São perguntas que a gente busca responder na academia. Outro questionamento é: esses excedentes comportamentais, as empresas, as big techs, podem utilizar sem o meu consentimento para, por exemplo, marketing direcionado? Exemplificando, um smartwatch que você usa, praticamente hoje, quem tem um celular praticamente já usou um smartwatch, seja um Xing Ling ou um de boa qualidade, utilizou, e aquele smartwatch ele acaba colhendo dados da sua saúde, como batimentos cardíacos, como, por exemplo, sua pressão arterial, o seu CO2 e assim sucessivamente. Essas informações estão sendo colhidas 24 a qualidade do seu sono, né? Estão sendo colhidas 24 horas por dia, 365 dias da semana, do ano, se você estiver usando todos esses dias. Para quem vai essas informações? Essas informações podem ou não podem ser comercializadas? Elas dizem respeito à sua personalidade ou é apenas dados objetivos que, pura e simplesmente, independentemente de você autorizar ou não, são só apenas informações, né? Então a academia, depois de muito tempo dialogando, inclusive alguns julgados dos tribunais já amadurecidos, tem entendido que os dados produzidos por todos nós, em especial os dados sensíveis, que logo mais eu vou explicar quais são, eles são partes, são extensões da nossa personalidade, tá? Então nós não estamos mais falando de uma mera informação, um dado apenas que a gente coloca lá como no cadastro antigamente, a CPF, RG, endereço e tal. Não. Hoje nós temos isso como uma extensão da sua personalidade, tá? E sendo a extensão da sua personalidade, a Constituição Federal, ela nos traz várias prerrogativas. Então aqui vocês podem ver que a questão do efeito da datificação, onde o dado pessoal deixou de ser um mero registro informativo para se transformar em um ativo valioso economicamente, no mundo, como eu disse, o novo petróleo, as empresas lucram estratosfericamente, moldando os nossos comportamentos. Em decisão recente na União Europeia e nos Estados Unidos, o Facebook, uma das empresas da Meta, assumiu, disse que trabalha com moldes, moldando comportamentos da sociedade. Um outro livro interessante que traz também essa conscientização, esse despertar para essa conscientização, é o livro que a gente fala No Enxame, de Bill Churran. É muito interessante esse livro também para trazer essa consciência de manipulação de massas, de pessoas nessa terceira geração do direito. Então, para ver que isso não é brincadeira, tá, gente? Às vezes a gente fala vazamento de dados, é tão recente esse tipo de estudo que nem gera muito interesse também dos acadêmicos, da sociedade como um todo, porque não consegue identificar
saber o que é realmente um vazamento de dados e a profundidade que isso traz na sua vida, o impacto que traz na sua vida. Trazendo um outro exemplo para tentar demonstrar como é que essas empresas têm moldado o comportamento global das pessoas, é só você parar e verificar. A aceleração do tempo, essa sensação de aceleração do tempo é proposital, tá? Quanto mais eu acelero o tempo, quanto mais eu te dou essa expectativa, essa noção de que o tempo está acelerado, que você precisa estar antenado com excesso de informação, tudo te deixa estressado, telas que cada vez mais rápido, informação mais rápido, isso eu estresso o seu processo cognitivo e eu consigo controlá-lo a partir daí com esse estresse. Neste controle do estresse, o que vai acontecer é o seguinte: você perde a capacidade da criticidade de si mesmo. Ou seja, muita gente viaja, se endivida, mas na realidade aquilo não era a prioridade da sua vida. E ela nem sabe por que está viajando. Tanto é que, e olha que eu estou falando de uma situação muito gostosa da vida, que é viajar, que todo mundo acha que gosta disso, mas nem sempre. E aí essa pessoa se endivida, coloca outras prioridades e ela nem sabe o porquê. E antes do advindo dessa datificação, ela tinha o controle da sua persona. Hoje já não tem mais. Então, isso está comprovado e as empresas já disseram que tratam e trabalham os dados para alteração da questão comportamental em massa, tá? Um outro dado recente que a gente teve foi a questão daquele jogo Pokémon Go, né? Eu joguei, tá? Mas eu sabia que eu estava sendo enganado e joguei mesmo assim porque eu gostava, meu filho, minha esposa, a galera toda. Mas muitos, milhares de milhões de pessoas jogaram sem saber que estavam sendo utilizadas justamente para cada vez mais a colheita de dados ser mais aprofundada na intimidade das pessoas. Por exemplo, os satélites da Google não conseguiam adentrar os estabelecimentos para fazer um 360 graus. A partir desse aplicativo, desse jogo, conseguiram entrar nos bares, nos restaurantes, tá? Nas casas das pessoas. Por quê? Colocavam lá em restaurante. Nós tivemos a comprovação de contratos fechados com grandes empresas de fast food, etc., que comprou dados para que as pessoas fossem até lá e consumissem mais de forma inconsciente para ver a alteração que nós temos dos comportamentos da sociedade sem que a gente perceba que estamos sendo manipulados todos os dias. E o que eu quero dizer com isso? Que com essa manipulação, tanto do comportamento, também vem as agressões à personalidade, tá? Vem as agressões à nossa individualidade, vem as agressões à nossa dignidade. Então a gente tem aí, ó, quando um dado escapa do controle do seu titular, estamos diante da perda do controle sobre a projeção da nossa identidade no mundo digital. Não é um mero aborrecimento ou não se trata de um mero equívoco técnico. Na realidade, é a situação de agressão à nossa personalidade. E aí a gente tem aqui os fundamentos jurídicos para que eu estou falando, para essa explicação toda. Então a gente tem aqui no Brasil a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz a autodeterminação informativa, em que você tem o poder de escolher aquilo que você quer compartilhar das suas informações. E aí eu vou um pouquinho além, tá? Legal. Todo mundo acredita que quando coloca lá no seu aplicativo, no seu celular, a gente acredita que quando coloca, não quero compartilhar minhas publicações, não quero compartilhar meus dados pessoais e coloca no dedinho lá, faz assim, né? Dá um arrasta, né? Aí pronto, não estou mais compartilhando. É sério mesmo que você acredita nisso? Será que nós realmente acreditamos na idoneidade deste aparelho que capta inclusive o seu ronco dormindo sem a sua autorização, e aí basta você acordar, se conscientizar e fazer um arrastazinho lá e pronto, você está livre. Você acredita nisso realmente, né? Então a gente tem, mas tem a responsabilização da empresa? Tem, tanto é que elas estão sendo condenadas internacionalmente por captação indevida de dados, tá? Por alteração do comportamento de massas, né? Aliás, a alteração de comportamento em questões eleitorais, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, tá? Inclusive colocando em xeque a própria democracia global dos países que são democráticos, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do manuseio dos dados que estão sendo manuseados por essas empresas, inclusive o Estado.
Tá aqui, eu vou trazer uma outra pimentinha aqui para todo mundo. Nosso Estado brasileiro, 100%. Ah, não é, professor, você está falando besteira. Não, não estou falando besteira. Se a gente for afunilando a questão da proteção de dados no país, onde é que ficam guardados todos os dados do Poder Judiciário? Onde ficam guardados todos os dados produzidos pelo Poder Executivo e do Legislativo? Ah, mas nós temos o DataJur, nós temos o nosso especial lá. Tá bem, mas aonde fica no final de tudo? Quais são as empresas que dominam essas tecnologias e do qual nós dependemos para acesso a esses dados e tratamento deles? São as grandes cinco. Então, hoje, o Estado, praticamente todos os estados, tirando as grandes nações, ainda são dependentes da tecnologia da iniciativa privada, que, por sua vez, pode utilizar para o que bem entender, se não tiver o freio do próprio Estado, tá? Então, a gente tem essa hiperdependência também das big techs que hoje faturam muito mais que muitos estados no mundo, né? Então a gente tem aí esse poder de escolha, cabe a nós. Então é importantíssimo esse momento legislativo no país, né? Desde a implantação da LGPD, aí nós tivemos o Marco Civil da Internet um pouquinho antes. Aí agora a gente tem a emenda constitucional 115 de 22. Essa é espetacular. Ela traz uma evolução, inclusive, disso tudo que eu estou falando aqui, da discussão da dignidade da pessoa humana, como os dados como extensão da personalidade. Então, a emenda 115 de 22, ela trouxe para nós que a proteção de dados agora, ela foi elevada a outro patamar, tá? Outro patamar. Então, a proteção de dados hoje é tida como um direito fundamental. Tá lá, ó, direito fundamental autônomo, tornando a privacidade digital pilar indissociável da dignidade da pessoa humana. E isso daqui é importantíssimo, em especial para o Ministério Público, Defensoria Pública, associações sem fins lucrativos, associação civil organizada. Para que eu estou falando isso? Porque agora é possível que essas instituições possam adentrar com ações civis públicas, reconhecendo como extensão da personalidade das pessoas atingidas por vazamento de dados sensíveis a possibilidade de reparação por danos morais. Então é importantíssimo isso, não só no âmbito coletivo, mas também no individual. Só que a gente está vivendo uma febre hoje, eu sei que aqui todo mundo é advogado, e a gente está vivendo uma febre hoje dos advogados que litigam no Poder Judiciário como se fossem criminosos, né? Hoje a gente está sendo criminalizado em exercer a nossa profissão. A minha profissão, pelo que eu me formei, é o quê? Ter o ius postulandi. É a única diferença da minha profissão com qualquer outra profissão que eu tenha conhecimento. Que a Constituição Federal me dá o ius postulandi, que é o quê? Eu poder falar em juízo. E para eu falar em juízo, em regra, geralmente há um litígio. E hoje eu litigo e o judiciário fala que eu sou um litigante contumaz, eu sou, né? Então tá complicado essa situação. Por isso que eu falei da ação coletiva, porque numa canetada só resolve-se milhares de processos e evita essa demanda que o judiciário está querendo reprimir, né, através dessa política. Mas como eu sou contrário a essa política e eu vejo que todo tipo de litígio, só existe o litígio lícito, né? O litígio lícito. Só existe esse litígio lícito em massa. Eu venho do tronco do direito do consumidor, do direito ambiental, são direitos de massa, de terceira geração, transindividual, homogêneos, etc. Então, essa massificação de litígio, ela pode ser combatida de duas formas: com o amadurecimento da legislação e do processo, do procedimento processual coletivo, ou a alteração da lei orgânica da magistratura, abrindo ainda mais possibilidades de adentrar novos cidadãos brasileiros à magistratura para dar vazão a essa demanda. Caso contrário, nós vamos ficar tentando culpabilizar o profissional que, na realidade, fala em nome da vítima, né? E não é ele o titular do direito em si. Bom, essa emenda constitucional é importantíssima nesse sentido, porque reconheceu no Brasil a extensão. Então, tem muitos colegas ainda que acreditam que a informação, que os dados
são apenas dados administrativos. Hoje, os dados e as informações sensíveis são consideradas extensão da personalidade da pessoa humana. É algo abismal, tá? É trazer uma dimensão de dignidade, de tratamento protegido pela própria Constituição Federal em vários dos seus artigos, em especial o artigo 1º, inciso 3º, tá? E agora com a inserção pela emenda constitucional. Então, tendo esse esclarecimento, realmente passa rápido a hora aqui, né? Já são 7h25. Tendo esse esclarecimento, essa noção, nós vamos trabalhar aqui os elementos da responsabilidade civil, e aí aqui já é mais basicão, né? Aqui já não tem tanta novidade. Então, os elementos da responsabilidade civil são aquelas duas teorias clássicas. Nós temos a responsabilidade civil objetiva, a responsabilidade civil subjetiva. Para a caracterização da reparação por danos imateriais de natureza moral, existem ainda os civilistas que tradicionalmente defendem a ideia de que o dano moral há de ser provado, né? Então eu poderia conversar aqui com os colegas, como é que se prova um dano moral, né? Nós temos o dano moral anímico e nós temos o dano moral não anímico. O dano moral anímico você comprova tranquilamente, dor, amargura, vexame, humilhação. E aquele dano moral que repercute abalos a patrimônios da sua personalidade, a elementos da sua personalidade, como uma imagem, como um bom nome, né? E assim sucessivamente, tá? Então nós temos aí uma grande celeuma, porque nós temos uma grande massa de civilistas que defendem a necessidade da prova, e quando defendem a necessidade da prova, elevam o dano moral anímico como regra geral. Só explicando aqui, anímico é que geram consequências no psique da pessoa, tá? Então, obviamente que se, por exemplo, a sua sexualidade vazar, você provavelmente pode não sofrer um abalo psicológico, pode não sofrer um abalo psicológico, mas você sofre, de certa forma, uma violação à extensão da sua personalidade, porque você tem direito à privacidade desses dados e você não autorizou que eles fossem comercializados ou vazados, etc. Tá? Então, o controlador que deixou esses dados vazarem, segundo a LGPD, entendimento dos tribunais, ele poderá ser responsabilizado, tá? E aí entra os elementos da responsabilidade civil como base, que é ação ou omissão, nexo causal. Se for a teoria subjetiva com a comprovação, vai ter que comprovar a culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, falta de atenção mais omissão. Imprudência, falta de atenção mais ação. E imperícia, falta de aptidão técnica para a realização do ofício que se disponibilizou a fazer. Ou a gente vai pela responsabilidade objetiva, em que eu vou ter a ação ou omissão, nexo de causalidade, afasta-se a necessidade da comprovação da culpa, e aí eu tenho o dano, que é o mais apropriado para os casos que já desaguaram no Poder Judiciário. Como, por exemplo, eu falei aqui da sua opção sexual, né, da sua opção religiosa também, mas vazamento de dados da saúde, que são dados sensíveis. Então, ninguém precisa saber que você está com câncer, ninguém precisa saber da sua privacidade, né? E aí, de repente, isso daí vaza para uma indústria farmacêutica, isso daí vaza para não só a farmacêutica, mas para qualquer outro tipo de finalidades que não aquela que você depositou confiança onde esses dados estavam sendo tratados, tá? Então é algo muito sério. A gente costuma falar no início de algumas palestras, em especial no direito do consumidor, a gente fala assim, você sabe de onde que você compra, né? E aí começa umas brincadeirinhas, umas piadinhas no seguinte sentido: você não confia em dar a senha do seu cartão de crédito para sua esposa ou para o seu filho, mas você confia dar esta mesma senha para um site que você não sabe quem está do outro lado, né? Então, é essa confiabilidade, é justamente esse nível de confiança que, por exemplo, um homem ou uma mulher que gosta de assistir vídeos adultos, né, eróticos adultos, para não dizer pornográficos,
deposita na plataforma ou naquela navegador que supostamente está em privacidade para não rastrear os seus cookies, né? E quando na realidade ele descobre que não, que ele está sendo rastreado por um conglomerado que a gente tem na rede, que faz com que a grande Big Tech de todas, a Google, consiga identificar as suas predileções, inclusive sexuais, tá? E faz disso daí uma alteração, aproveita dessa situação para fazer alteração comportamental, entre outras coisas, e lhe impedir alguns produtos, enfim, né? Então nós estamos falando de algo muito sério, que é a privacidade, a honra e a sua dignidade, né? Isso pode destruir, dilacerar a sua vida, em especial agora com as inteligências artificiais, né? Que vai ser a pauta da nossa próxima eleição, são as Big Techs com as inteligências artificiais, e daqui para frente, eu acho que a confiança nos seres humanos físicos, um com o outro, vai ter que ser acentuada, porque as redes sociais e a internet vai ser muito complicado de se confiar cada vez mais no que a gente está assistindo e vendo, tá? Então é muito fácil hoje, ainda com a tecnologia ainda nem tão avançada, mas é muito fácil hoje você fazer um vídeo de uma suposta traição de um casal, de um marido ou de uma mulher e colocar lá. Se esse casal tiver um pouquinho de abalo entre eles e tal, pode ruir um relacionamento de 20, 25 anos. Isso é gravíssimo, né? Então, através do quê? Através de deepfakes, através de vazamento de dados, para vocês verem a importância da temática e que eu ainda acho que o pessoal ainda não despertou para isso, tá? A gente ainda fica discutindo se negativação indevida tem dano moral ou não, quando na realidade a sua personalidade está sendo tocada todos os dias sem você perceber. É a mesma coisa de um seletista defender a queimar a CLT, entendeu? É você não entender mais ou menos onde você está inserido nesse sentido. É a empresa te tornar 100% dependente, utilizar da sua persona, utilizar da sua dignidade e você mesmo assim defendendo essa empresa porque você não consegue enxergar estando nesse enxame que eu falei lá no começo de Bill Churran. Então, aí traz aqui o artigo 42 da Lei de Proteção de Dados, que estabelece uma assimetria técnica brutal entre empresa e cidadão. Essa assimetria nós podemos chamar de hipervulnerabilidade técnica, tá? Então, uma hipervulnerabilidade técnica e informacional faz com que a gente tenha essa ignorância que eu acabei de falar, tecnicamente falando. E a jurisprudência consagra que o ônus da prova cabe ao controlador, tá? O controlador é aquela pessoa que tem o poder da tomada de decisão do que fazer com os dados. Não é aquele que trata os dados, é aquele que fala: esse dado pode ir para cá, esse dado pode ir para lá, esse dado eu não posso, entendeu? Então é aquela pessoa, por exemplo, é o hospital que tem todos os seus dados, esse é o controlador. Ele pode terceirizar o tratamento desses dados, desde que você tenha anuência. Mas ele terceirizou, ok, aquele que só trabalha o tratamento dos dados, o arquivamento e tal, esse não tem poder de decisão. Mas a partir do momento que ele fala, ó, esse daqui você pode passar para tal lugar, é esse poder de decisão, se não tiver a anuência do consumidor, a anuência do cidadão, ele poderá se responsabilizar, tá? Bom, já falei do dano moral em ré ipsa e do dano moral provado. Eu acho que todos, ou se não todos aqui, devem já ter familiaridade com esse tipo de dogmática, então tá meio que clichê isso daqui. E a gente deixa para explicar mais para quinto semestre, sétimo semestre de faculdade, mas para profissional em si, eu acredito que todos estejam bem maduros. Quem não tiver e não quiser se expor, pode vir no meu particular aqui, a gente explica bem detidamente, ali didático, o que é o dano moral em ré ipsa, o dano moral provado, né? Então, o cabo de guerra que o STJ discute, é o que a gente discute no quinto semestre da faculdade, o STJ discute na vida real, tá? Vai ser dano moral em ré ipsa ou vai ser um dano moral provado? Então, o dano moral em ré ipsa, quebra do direito fundamental à proteção à vida e à dignidade. Comprovei que o dado foi vazado e é um dado sensível, eu não tenho que comprovar as consequências, porque eu já comprovei a quebra do direito. Simples assim. Porque você, como que eu vou comprovar a consequência de milhares de pessoas que tiveram a sua opção religiosa, sua crença religiosa, vazada do dia para a noite para fins de especulação pública e política? Eu preciso.
não preciso comprovar isso. Esse é um lado, tá? Uma corrente. A outra corrente já pensa ao contrário. Não, além de ter vazado, eu tenho que comprovar que haveria realmente um risco nesse compartilhamento do uso indevido. Então, nós tínhamos. Por quê? Tem-se aquela mesma retórica de indústria do litígio. Eu não sei vocês, mas eu não conheci desses mais de 3 mil clientes, pessoas físicas que eu tive nesses quase 20 anos de advocacia. Eu nunca recebi um desses daí no meu escritório falando: doutor, eu gosto de ganhar dinheiro na justiça. Porque eu acordo de manhã e eu falo, vou fazer uma treta social comigo para que eu ganhe R$ 5.000 daqui a um ano e meio e ainda tenho que te descontar 35% do seu contrato, doutor. Eu acho que vale muito a pena, entendeu? Então, assim, essa questão, indústria do litígio, essa questão de enriquecimento sem causa, são todos conceitos abertos que não têm fundamento técnico na legislação brasileira. Não tem, não tem. Não existe nenhuma excludente indústria do litígio. Não existe nenhuma excludente mero aborrecimento. Não existe nenhuma excludente enriquecimento ilícito ou sem causa. Isso são, como que eu vou dizer para ser menos polêmico, né? Falam para eu polemizar menos nas aulas. Então, vamos lá. São situações, vamos lá. Fundamento é uma coisa e argumento é outra. Indústria do litígio é um argumento, mas o direito não aceita apenas o argumento pela Constituição Federal. O argumento eles tem que estar associado com um fundamento, seja principiológico, na ausência de algo expresso ou para explicar algo expresso, ou seja expresso ou por analogia. Mas não existe você julgar algo no Brasil, quer dizer, existe, né, mas não deveria. Você julgar algo no Brasil dissociado de um fundamento jurídico, das fontes do direito, que a gente aprende no primeiro semestre. Fontes do direito. A, argumento não é fonte do direito, tá? Tem um livro de Lênio Streck que fala a crise da hermenêutica jurídica. Eu indico para todos os colegas, tá? Crise da hermenêutica jurídica, Lênio Streck. Eu sei que ele é meio polêmicozão e tal, mas é um colega advogado, é muito raro a gente ter literaturas jurídicas, doutrinárias, de colegas advogados. Geralmente nós temos de servidores públicos, sejam magistrados, procuradores, defensores, né? Uma visão pública do direito. É muito raro a gente ver uma visão privada do direito sistematizada, né? A gente tem poucos perto dos públicos que nós temos. Bom, desculpa a empolgação, tá? Aí nós temos aqui dados comuns, né? A natureza dos dados vazados, para a gente chegar nos entendimentos tribunais e eu caminhar para o fim e abrir para as perguntas. Então a gente tem aqui nos dados comuns CPF, nome, endereço, né? Geralmente esses dados comuns não são guarnecidos pelo tribunal, tá? Pelos tribunais. Então, isso daí realmente, quando vazados, se não comprovados danos derivados desse vazamento com ligação direta, não existe a responsabilização. Então, é uma excludente, né? Por mais que tenha ocorrido o fato, o dano ainda existiu. E inexistindo dano, há uma excludente, tá? A quebra do nexo causal com ausência de dano, né? Então, tudo bem. Nessa situação de danos comuns, de dados comuns, perdão. Porém, os dados sensíveis que nós temos lá na Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 5º e seguintes, traz a questão, por exemplo, de um dado sensível, convicção religiosa, né? A convicção religiosa é tido como um dado sensível. Para muitas pessoas, não. Né? Ah, não, o que tem a ver se vai ser católico, se é protestante? Ah, é a liberdade dele, nosso país é laico. É laico, é laiquíssimo. Mas, de repente, dependendo da convicção sua religiosa, você fica proibido de entrar em determinado estabelecimento, por mais abusivo que seja. Você pode virar chacota de outras pessoas. Você pode ter todos os tipos de preconceitos possíveis e imagináveis contra a sua vida por um dado vazado, tá? Nós temos aqui dados sensíveis à saúde, tá? À saúde. Então, a sua saúde é extremamente privada. Se vaza,
privada, que eu quero dizer é sua intimidade, se vaza as informações de saúde, nós temos o quê? De forma é, é, objetiva, a possibilidade de responsabilizar o controlador e as empresas que assim deixaram vazar. Orientação sexual, então, né, nós como trabalhadores, como profissionais do direito, eu não curto muito falar operadores do direito, então, como profissionais do direito que nós somos, a orientação sexual é evidente que ela está entrelaçada com a sua personalidade e cabe a você dizer ou não dizer o que pode ser compartilhado ou não da sua opção sexual, tá? Cabe a você. Já imaginou aquela situação em que você tem uma opção sexual, em que você conversa, por exemplo, com o marido, com uma esposa, com um amigo, com uma amiga, que fica só entre vocês, e aí, de repente, você começa a pesquisar algo nas redes sociais, você coloca aí um site adulto, a opção contrária daquilo que a sociedade acreditava que você tivesse, e esse dado vaza. Vocês já imaginaram essa situação? É altamente grotesco, tosco, para não dizer outras palavras, é desumano. Uma pessoa, você acaba com o psique da pessoa, você destrói a autoestima de uma pessoa com vazamento de dados desse. Então, portanto, é presumível a catástrofe que isso pode trazer e é em ré ipsa o dano aqui neste caso. Nós temos também a questão da biometria, da face, das fotos, entre outros, que pode trazer consequências nefastas, como uma prisão equivocada, por exemplo, tá? Pode acontecer. Os criminalistas aí de plantão, eu não atuo nessa área, né? Mas os colegas criminalistas, realmente, isso vai impactar diretamente na sua clientela também, tá? Gerando profunda discriminação, exclusão social, entre outros. Aí nós temos o precedente, que eu separei aqui para a aula, que é o RESP, Recurso Especial 1.758.799 de Minas Gerais, da ministra Nancy. Ela diz o seguinte, que o compartilhamento de dados de consumidores entre banco de dados sem aviso prévio configura dano moral em ré ipsa, tá? Então, isso aqui ela trouxe como fundamento a quebra da boa-fé objetiva, que é um alicerce, é base de uma relação de consumo, a colheita de dados é relação de consumo a priori, né? Então, nós temos aí que o dano não decorre do ataque, não precisa ser um ataque de hacker, etc e tal. Basta o abuso do direito do próprio controlador de não notificar o titular do direito fundamental de que os seus dados serão compartilhados. Quais dados? Dados sensíveis, tá? Dados sensíveis. E aí, também o fundamento sobre o dever de informação. Puniu a violação, o STJ, do dever de transparência antes mesmo da LGPD estar madura. Então, o STJ já foi lá e carimbou. Falou, ó, tem os dados sensíveis, você controlador, tem que trazer transparência no tratamento desses dados sob pena de responsabilização. Então, uma vez que eu descubra que você compartilhou esses dados sem notificar o consumidor, o seu titular, o cidadão, o seu titular, obviamente que você deve reparar os danos imateriais, tá? E nós temos aqui outros critérios da segunda sessão do STJ também, que é o quê? Dados comuns, sem punição, sem presunção de dano moral, né? Então, o consumidor deve provar o dano material, o impacto psicológico grave, foi o que eu falei. Ah, vazou um CPF. Ah, vazou uma senha, né? Vazou algo assim. Eu tenho que comprovar que esse vazamento desses dados comuns geraram outros danos. E aí sim eu consigo meu dano moral. O cenário 2, dados de saúde, dano moral presumido. Então, a proteção a dados sensíveis à saúde, né? Então, o STJ tem o entendimento que os dados de saúde são sensíveis e, portanto, sendo sensíveis, qualquer vazamento desses dados, presumidamente, há de se indenizar moralmente. E o terceiro é a falta de notificação. Então, dano moral também presumido com a falta de comunicação ao titular sobre o vazamento de dados, né? Então, nós temos 2-1, vamos dizer assim, uma situação intermediária do STJ quanto à gravidade e à natureza da informação, tá? Então, dados comuns não gera dano presumido, dados sensíveis gera dano presumido, em especial da saúde, e a falha no dever de notificar, em razão do abuso e da quebra da boa-fé e do dever de transparência e informação, também gera dano moral presumido. E aqui, já caminhando para o fim, nós temos
o recurso especial, né, 2.121.904 de São Paulo, que diz o seguinte: foi um caso envolvendo um contrato de saúde, que tem bastante demanda nesse sentido na questão de vazamento de dados e de abuso de direito na colheita de algumas informações que não guarnece nenhuma lógica para o contrato que está sendo firmado. Então, a gente tem um excesso de, de, de comportamento sendo colhido para quê? Qual é o tratamento que vai ser dado? Se você quer, por exemplo, fazer um contrato de seguro da sua casa, e aí você coloca se você bebe ou não bebida alcoólica, né? Então, tem essas exigências que são questionáveis e que, se expostas, gera dano moral agora. O STJ afirmou a tese que expor o histórico clínico de alguém viola brutalmente a honra e a segurança pessoal, então, portanto, confirma a tese da responsabilidade objetiva, independentemente de culpa do controlador, né, uma vez vazado informações essenciais, sensíveis, né, em especial de saúde, e reconhece para dados sensíveis o sepultamento dessa discussão nessa categoria. Então, para os colegas que estão aqui que não têm a familiaridade de atuar nessa área, podem, já sabe agora com a aula que a gente deu aqui, com esse diálogo que a gente vai iniciar, que o STJ já tem pacificado, tá? Na questão do dano moral ser presumido quando se tratar de compartilhamento de dados sensíveis sem a notificação do consumidor, independente da culpa do controlador, e também a possibilidade de você ter a reparação dos seus danos morais quando for realizada o vazamento ou compartilhamento de dados sensíveis, tá? Então, como a gente colocou o tema vazamento, vazou sensível o dado, dano moral, tá? Então, você é cliente, por exemplo, da Meta e vazou dados lá que foi comprovado que vazou dados de religião. Você tem o cadastro lá que você colocou qual é a sua opção religiosa. Então, você pode comprovar documentalmente, se você tiver esse cadastro e entrar na justiça, a possibilidade de você ser reparado nos danos morais é de 99,9%, conforme o STJ. Se subir ao STJ, é quase 100%. Mas a gente não pode falar 100% porque sempre tem entendimentos no meio do caminho aí, né, que faz a gente pensar, né, ter que estudar um pouquinho mais para vencer alguns pensamentos. E aí, nós temos aí essa blindagem, a dignidade, que é a proteção contra a discriminação decorrente da exposição, tá? E respondendo bem objetivo, existe a possibilidade de dano moral por vazamento de dados? Sim, é perfeitamente possível a condenação em dano moral por vazamento de dados no Brasil, tá? Então, há essa possibilidade. Comprovei nessa aula que há entendimento consolidado do STJ quanto ao vazamento de dados, que pode ser utilizado em qualquer petição inicial, em qualquer recurso, você utilizando essas decisões paradigmas e utilizando também a legislação específica, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mais a, a emenda constitucional citada, obviamente que você terá munição para defender a dignidade dos seus clientes. Então, a gente tem aqui o papel do advogado, para finalizar. É que o sistema jurídico rejeita fórmulas prontas, Ctrl+C, Ctrl+V, né? É complicado, é sempre bom estar atualizando. Então, a tendência é avaliar o caso concreto sob a ótica da gravidade da natureza da informação, tá? O essencial vai ser dominar a técnica entre dados comuns e sensíveis. Então, fica aqui o artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí você dá uma lidinha numa doutrina, né, num chat GPT, numa inteligênciazinha artificial, para identificar lá. Lá vai ter expressamente quais são os dados sensíveis e não são números clausos, tá? Então, é exemplificativo. Você pode ir além, fundamentando e arguindo que se trata de dados sensíveis. E aí, construindo suas peças, demonstrando o nexo causal e a vulnerabilidade do ser humano exposto a ele, tá? Bom, essa foi a missão que Capilé me passou para poder conversar um pouquinho dessa nossa conversa aqui hoje, do mestrado que eu estou finalizando, justamente sobre essa temática. Vai sair um livro, né? Já saiu um artigo internacional, Qualis A, tá? E agora a gente está aprofundando um pouco mais para que a dissertação saia como um livro também, e vou continuar no doutoramento, se Deus quiser. É isso. E aí eu abro a palavra a todos. Rodrigo, quero te fazer uma pergunta aqui. Eu não atuo nessa área, mas me surgiu uma pergunta aqui e eu vou. Talvez seja a pergunta de alguns colegas também.
como que eu tenho conhecimento que meus dados vazaram? Que não se, porque a gente vê na TV, em reportagens, a Claro é, teve o sistema invadido e, Uhum. né, vazou os dados dos consumidores. Mas tem alguns dados que nós não temos conhecimento que vazou. Como que a gente tem algum mecanismo para a gente saber isso? Tem, nós temos agora recentemente no Brasil a ANDP, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que nós vamos ter aliados, aliado a nós, tá? Nós temos também as entidades públicas e privadas e por dever também de informação às próprias empresas, tá? Então o que acontece é assim, todos nós já tivemos os dados vazados, isso é fato, tá? A Dark Web aí tem todos os nossos dados. Se você quiser comprar informações, você consegue ter esse acesso, só que você vai se tornar tão criminoso quanto o criminoso que está te vendendo, tá? É como um crime de receptação, vamos dizer assim, por analogia. Então, se eu quiser saber tudo da sua vida, Franciele, eu posso ter certeza que se eu procurar na Dark Web, eu acho todo o seu histórico de navegação, tudo, já foi, de certa forma, vazado, tá? Agora que você pergunta, como é que eu vou ingressar com uma ação, eu vou preparar uma ação de vazamento de dados e que eu consiga compreender que eu tenho direito e eu sei quais são os dados meus que foram vazados, né? Especificamente, você não vai ter acesso aos dados seus que foram vazados, mas, por exemplo, você tem, vamos supor, um plano de saúde, sei lá, Unimed, né? Daqui de Cuiabá. Aí vamos supor que saiu uma notícia, ou é de conhecimento, o Ministério Público ou os órgãos de defesa do consumidor identificaram vazamento de dados da Unimed Cuiabá, daqueles contratos que foram firmados de 2010 até 2026. Seu contrato está lá no meio, certo? Você teve o vazamento de dados. Neste caso, Professor, oi, pode falar, Bro. vou interromper o senhor. Eu também gostaria de fazer Sim. uma pergunta, tá bom? Tá bem, É uma tranquilo. experiência Deixa eu... prática. Na verdade, primeiramente, professor, eu fui seu Uhum. aluno lá na Faculdade de Direito, tá? É uma honra, uma satisfação estar aí participando desta aula. Queria cumprimentar também a doutora Franciele, né, pela organização desse encontro. E eu estava já há muito tempo, já tinha colocado na agenda já essa aula de hoje, porque vai me ajudar num caso prático que apareceu para mim. Hoje eu atuo também como advogado, né? Eu acho que tem a Maravilha, ver, gente boa, então. eu acho que, eu acho que tem a ver, eu acho que tem a ver com o assunto e vai ajudar aqui para eu fixar bem o que foi ensinado hoje pelo senhor. Muito obrigado. A Tá experiência é a bem. seguinte, professor. Houve uma intimação, chegou uma intimação para um cliente de uma delegacia lá de Formosa, lá em Goiás. Uhum. E Tô ele vendo. diz, e ele diz para mim que nunca passou nem perto dessa cidade, né? Só que lá Uhum. houve a aplicação de um golpe financeiro, né? E o CPF dele foi utilizado para abertura de uma conta que Uhum. alguém, não sei se o senhor consegue compreender o fato que Eu já aconteceu. compreendi toda a história, mas pode continuar. E aí ele me afirma de pé junto que nunca abriu conta com essa instituição financeira, né? E Uhum. aí eu acho que houve o vazamento de dados, né? Ele ficou Tá, sabendo através de uma vamos lá. intimação Vamos lá. Neste caso e me ligou do desesperado. CPF, tranquilo, normal. Tá? A gente Sim, lidar com isso tem quase 20 anos, como eu falei. Então, eu como é que sei disso. funciona? Na questão do CPF, você não vai conseguir indenização pelo vazamento de dados do CPF. Então, não vai ser essa tese. Se você for por essa tese, você perde. Ou a probabilidade de você perder é muito maior. Você vai por uma outra tese. O que é que fizeram com o CPF dele? Abriram conta? Fizeram movimentação financeira? Foi isso, não foi? Isso, abriram uma Legal. conta e essa Isso. conta recebeu valores ilícitos. Beleza. Então você vai pela tese da falha no dever de informação e segurança bancária. Aí É, você porque vence. ao menos deveria existir um contrato, né? Um reconhecimento facial, talvez, Então, né? então, aí você vence por essa tese. Você vai utilizar de resoluções do Bacen, juntamente com o Código de Defesa do Consumidor, que não tem nada a ver com vazamento de dados. Aqui é direito do consumidor puro e simples aplicado na prática do dever de segurança que o banco Eu tem imaginei que seria isso com mesmo. o CPF, tá? Mas não tem nada a ver com o vazamento de dados. Como eles conseguiram esse dado, não, aí pouco importa porque não é um dado sensível, né? E você nunca vai achar também de onde saiu. Às vezes ele pegou de uma foto de um,
de algo que você tirou na CPF. Quer ver ingenuamente que as pessoas cometem? Vai lá e ganha um certificado de participação que tem os seus dados comuns e posta na internet. Tem lá todos os seus Sim. dados, endereço, CPF, tal, sua foto bonita. E Como, aí a por pessoa exemplo, o senhor ditou simplesmente. alguns exemplos aí das redes sociais, né? O TikTok, por exemplo, é responsável para colher várias informações aí, faciais, né? Das pessoas, né? Que É, utilizam o serviço, né? as Esses são grandes, os dados sim, a gente sensíveis, né? acaba, O a gente reconhecimento facial, né? acaba, a gente acaba culpabilizando as grandes, né? Mas as brincadeiras todas, as trends de internet, são todas para colher excesso comportamental, tá? Todas para Sim, colher excesso comportamental. Se engana, sabe qual que é o maior ativo que você tem no seu escritório? sim. São os dados dos seus clientes. É Exato. isso que as empresas Inclusive, existe querem. uma frase, professor, para complementar o que a gente conversou agora. Eu até publiquei ela no meu Instagram uma vez. Eu achei interessante. Os dados pessoais é o novo petróleo da era digital, né? Sim. Interessante Quem essa disse isso frase. aí foi o livro que eu citei aqui, a Shoshana Zuboff. Ela diz isso no livro Isso, dela. Tá? exato. É bem bacana mesmo. Nossa, eu Prazer fiquei em feliz, revê-lo, Bruno. professor. Muito obrigado, Também, tá? estou feliz aqui em conversar Valeu. contigo. Que bom, e agora como colegas. Deu certo. Vai. Aí, Ótimo. Uma hora a gente se encontra pessoalmente aí nos corredores do fórum certeza, ou da OAB. Abraço. certeza, se Deus quiser. Até E mais. Franciele, voltando aqui à resposta, de duas a uma, ou a gente vai ter aliado a nós um profissional de TI expert na questão do tratamento de dados para conseguir fazer esse levantamento e nos municiar com a prova digital, né, vamos dizer assim, ou nós vamos ficar refém dos órgãos fiscalizadores, tá? Em que vão comunicar a toda a população ou ficar acompanhando esses órgãos, né? Extremamente, um direito extremamente especializado, né? Ninguém acompanha, por exemplo, quem não é do consumidor não acompanha a lista de Procon, não acompanha, entendeu? Então, cada um no seu segmento, e aí, descoberta o vazamento de dados, como a ANDP vai fazer esse papel, já está fazendo, inclusive, contra a Twitter, contra a Meta, contra as empresas de estacionamento, multiparque, entre outras, qualquer tipo de vazamento de dados é anunciado e, por obrigação legal, tem que ser anunciado em rede nacional, tá? Como se fosse um recall. Então, existe essa obrigatoriedade legal também, então a gente acaba sabendo por isso. Ou, né, no caso que o Bruno narrou aqui, não só pelo vazamento, mas por ter ocorrido danos derivados da utilização de informação, sensíveis ou não sua. E sem contar também, professor, que quando você recebe uma intimação de um delegado de polícia, a pessoa já sofre um abalo psicológico, né? Porque talvez não tenha esse costume, né, de estar frequentando e sendo ouvida por autoridades, né? Mas aí eu já não me filio a esse tipo de pensamento, não, tá, Bruno? Então a Porque tese que o senhor me ah, sugeriu é o direito consumidor, consumerista, né? É uma tese relacionada ao eu direito do iria pela consumidor. quebra do dever de segurança do banco, Isso. tá? Obrigado, Isso. muito obrigado, professor. Não, imagina. Agora, essa questão de abalo e tal, de vir um policial, se o policial está no exercício regular da função dele e não teve nenhum abuso e não exerceu algo fora do protocolo da conduta, qualquer. Aí eu me filio a Sérgio Cavalieri Filho, né? No livro do Programa de Responsabilidade Civil dele, ele ensina justamente isso, que não é uma pessoa que tem um sentimento exacerbado que vai gerar abalo, né? Então a justiça tem que analisar esses casos também. Nesse caso específico, eu não me filio na tese de dano moral, porque recebeu uma notificação de um policial, ou até mesmo uma notificação de trânsito ou qualquer coisa, né? Então, Perfeito. Eu até fiz algumas anotações aqui, professor. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, algo que o senhor falou, é sobre prisões equivocadas, né? Bem uhum, interessante também, uma tese relacionada ao dano moral nesse sentido, né? sim, 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 com certeza. E, É isso, Rodrigo, diga aí. pessoas jurídicas têm sofrido o dano moral também em relação a isso, da imagem da empresa, alguns dados da empresa terem vazado? É interessante essa pergunta, Franciele, porque realmente a gente não tem nenhum julgado nesse sentido ainda da pessoa jurídica em si sofrer indenização por dano moral, por vazamento de dados. Mas eu acredito que sim, tá? E acredito que o tribunal vai para ser inclinado neste sentido também, até mesmo no direito concorrencial, tá? No direito, não só a abalo à imagem, como hoje tradicionalmente tem, né? Que é o dano moral da empresa
você tem que comprovar em si, né? Um dano moral que não é presumível, vamos dizer assim. Tem que ter um abalo à sua imagem e tal, que acaba se confundindo dano moral e dano à imagem, né? Que pode ser acumulado, mas para a pessoa jurídica há essa confusão. Mas, tirando essa confusão, eu acredito que até para o direito concorrencial, que é um direito extremamente especializado em empresarial, se uma vez vazar dados sensíveis dessa empresa, é por óbvio que ela tem que ter essa indenização, tá? Por óbvio que ela tem que ter essa indenização. Então, eu acredito sim que vai haver a possibilidade de reparação de danos morais à empresa por vazamento de dados na forma in re ipsa por vazamento de dados sensíveis, tá? Aqui a gente fala dados sensíveis, personalidade humana, religião, sexualidade, cor, raça, etc. Mas a empresa também tem dados sensíveis, por analogia. E esses dados sensíveis, sem sombra de dúvidas, vão ser indenizáveis. Alguém tem mais alguma pergunta? Quem levantou a mão aqui? Acho que todo mundo entendeu. A aula foi muito didática, foi clara. É, Rodrigo, quero te agradecer novamente. Com certeza já está na lista aí para voltar a conversarmos sobre outros assuntos. É, Nícia, você abriu a câmera aí, você quer fazer alguma pergunta? Não? Stephanie, ela está levantando a mão aí. Se tem alguma pergunta, Stephanie, fica à vontade. Boa noite. Perdão, eu estava batendo palminha aqui. Eu acho que acabou que eu dei errada, né? Eu estava dando os meus parabéns aqui, mas olha, a aula espetacular, muito bom. Eu vejo uma certa dificuldade, talvez, a gente conseguir comprovar o dano, né? Porque, como o professor falou, vamos supor, acho que em questão religiosa, a gente vê principalmente em questão de faculdade, questão de sangue, né? A gente já vai direto para uma religião específica, mas quando a gente vê vazamento de dados, vem automaticamente rede social. Vem rede Uhum. social. Talvez a gente consiga um print, talvez fazer uma ata, né, para não perder aquilo. Mas fora esse vazamento de dados em rede social, existe alguma outra possibilidade, sem ser através de plataformas de Google, talvez, não Sim, sei se tem como a gente usar sim, essa tese de vazamento de dados sem ser da maneira eletrônica por redes sociais, assim, Google, essas coisas. sim, com Porque como certeza. O a próprio, colega o próprio exemplo que eu vou citar aqui dos estacionamentos, que tem a data, a placa do seu carro e o veículo que você tem, o horário que você entra, o horário que você sai, os dias de visitação, onde você está localizado, onde não está, a geolocalização do seu veículo, tudo isso são dados sensíveis, que pode te trazer insegurança, inclusive, pode haver rapto de pessoas, entre outros. Então, não só redes sociais, não só as big techs, como qualquer empresa que trabalha com captação de dados, que recolha esses dados, e esses dados sendo sensíveis, ela estará sujeita à responsabilização em caso de vazamento. Tá bom, então, muito obrigada a todos aí pela aula. Excelente, doutor Rodrigo, obrigada. Obrigado, você. Acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Rodrigo, muito obrigada, tá? Já até falei com o Fábio, que mandei uma mensagem. Fábio, coloca Rodrigo na lista aí para é, próximas aulas, porque é uma matéria que é, tende a cada vez ficar mais. Nós vamos ter que saber mais, porque nossos clientes vão precisar disso, né? Com Então, certeza. sinta-se convidado para voltar, tá, Rodrigo? Tá bem, Fran. Vai ser. Olha, o Fran. Tá bom, Franciele. Não, tô Obrigado. ótimo. Obrigado pela oportunidade. É sempre legal poder transbordar o conhecimento além dos nossos feudos, né? Então, está sendo uma Sim, experiência bem legal aqui com o Iamate, a convite do Capilé, a sua coordenação. Está sendo bem suave, sabe? Eu gosto dessa forma, porque o direito já é difícil. sim, sim. Se a gente não suavizar o que é Sim. difícil, fica difícil. Então, acho que mais Eu que. até falei, a minha estagiária está aqui, a Gabi, até falei para ela, o Yamate é diferente. É leve, né? Isso é muito bom, né? A gente conseguir aqui ter uma afinidade, né? E a gente consegue encontrar uma vez no mês só, eu tô achando um pouco, mas é tanto conhecimento que tem vindo nesses meses que eu sou muito agradecida por fazer parte aqui do Yamate
e trazer professores como você, né, Rodrigo? Muito obrigada. Eu agradeço e estou 1000% à disposição para a Muito questão obrigada. de conhecimento e trocar ideias com os colegas, tá bom? Obrigado mesmo. Colegas, deixei o link, Boa tá? Se semana vocês a todos. precisarem de certificado, já deixei o link aí no chat, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Até a próxima.